Bem-vindos ao podcast Escutar a História. Olá amigos, o meu nome é Armando Olaio e temos hoje mais um podcast Escutar a História. Este podcast é um complemento ao podcast Digito Antigo. Então vou-vos dar uns tópicos sobre a Estela dos Abutres. É um monumento do início do período dinástico arcaico, entre 2600 e 2350 a.C., na Mesopotâmia. Celebra uma vitória da cidade-estado de Lagash sobre a sua vizinha Uma. Ele mostra-nos várias cenas de batalha e religiosas e é nomeada por conta dos abutres, que podem ser vistos numa dessas cenas. A estela foi originalmente esculpida numa única laje de calcário, mas apenas 7 fragmentos são conhecidos hoje. Os fragmentos foram encontrados em Telo, antiga Girsu, no sul do Iraque, no final do século XIX, e agora estão em exibição no Museu do Louvre. A estela foi erguida como um monumento à vitória do rei Yanatum de Lagash sobre Enakal de Uma. Falando agora sobre o rei Escorpião. Era um faraó do Antigo Egito que reinou numa data incerta em algum ponto de Nakada, entre 3300 a 3200 a.C. Pensa-se que viveu em Tinis e a ele pertence o túmulo Ju, encontrado na necrópole de Umel, Kaab, em Ábidos. A sua tumba é notável pelo tamanho, pela quantidade de bens e tem os primeiros hieroglifos conhecidos. Não é possível fazer a reconstrução cronológica dos eventos do seu reinado, mas certamente foi próspero diante do seu espólio tumular que foi descoberto. Dreyer considerou que os sinais presentes em várias cerâmicas da tumba são nomes de outros reis que governaram nesse período e que se relacionavam aos nomes possivelmente registados nos colossos de copo e várias paletas. Se cogitou ainda que um deles, Falcão I, pode ter sido filho e sucessor de Escorpião, em Jebel Tjauti, lá estou eu com o meu chinês, há um grafite dele a capturar um indivíduo, talvez fosse um rei local, atrás do qual aparece um suposto estandarte de touro. Talvez seja uma alusão à captura de Touro I, um dos vários reis sugeridos por Dreyer, e cuja sede de poder podia ser Nakada, segundo sugestão de Francesco Raffaelli, mas tais associações são só suposições. Outra teoria é que o touro significa um lugar e não propriamente uma pessoa. Seja como for, entende-se que retrata um episódio histórico. A.H. Wilkinson, por exemplo, propôs que indica de forma figurativa a conquista da elite de Nakada pela linhagem de Tinis. Na Núbia foi encontrada uma pedra com um grafite de um grande escorpião, o faraó, atacando um homem com as mãos atadas. Esse, tal como o de Gebel Tjauti, pode representar uma campanha factual militar de Escorpião. Depois, falando sobre o Código de Hammurabi, representa o conjunto de leis escritas
sendo um dos exemplos mais bem preservados desse tipo de texto, oriundo da Mesopotâmia. Acredita-se que foi escrito pelo rei Hammurabi, aproximadamente em 1772 a.C. Foi encontrado por uma expedição francesa em 1901, na região da antiga Mesopotâmia, correspondente à cidade de Susa, no sudoeste do Irão. É um monumento monolítico, talhado em rocha de diorito, sobre o qual se dispõe em 46 colunas de escrita cuneiforme acádica, com 282 leis em 3.600 linhas. A numeração vai até 282, mas a cláusula 13 foi excluída por superstições da época. A peça tem 2,25 metros de altura, 1,5 metro de circunferência na parte superior e 1,90 metros na base. Os artigos do Código de Hammurabi descreviam casos que serviam como modelos a serem aplicados em questões semelhantes. Para limitar as penas, o Código anotou o princípio de talião, sinónimo de retaliação. Por esse princípio, a pena não seria uma vingança desmedida, mas proporcional à ofensa cometida pelo criminoso. Tal princípio é resumido no ditado popular olho por olho, dente por dente. A sociedade era dividida entre as classes que também pesavam na aplicação do código. Alium, homens livres, proprietários de terras que não dependiam do palácio e do templo. Musquenum, camada intermediária, funcionários públicos que tinham certas regalias no uso de terras. Varzum, escravos que podiam ser comprados e vendidos até que conseguissem comprar a sua liberdade. Os pontos principais do Código de Hammurabi são não cumprimento de contrato, lei de talião, olho por olho, dente por dente, falso testemunho, roubo e recepção, estrupo, ou seja, violação, família, escravos, ajuda de fugitivos, o exemplo de uma disposição contida no Código, artigo 25.227, se um construtor edificou uma casa para um avalium, mas não reforçou o seu trabalho, e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto. O objetivo deste código era homogeneizar o reino juridicamente e garantir uma cultura comum. No seu epílogo, Hammurabi afirma que elaborou o conjunto de leis para que o forte não prejudique o mais fraco, a fim de proteger as viúvas e os órfãos, e para resolver todas as disputas e sanar quaisquer ofensas. Durante as diferentes invasões da Babilónia, o código foi deslocado de cidade para cidade. De Susa, no Irão ou Irã atual, por volta de 1200 a.C., que foi nessa cidade que ele foi descoberto em dezembro de 1901, pela exposição dirigida por Jacques de Morgan. O abade Jean-Vincent Schell traduziu a totalidade do código após o retorno a Paris, onde hoje ele pode ser admirado no Museu do Louvre, na sala 3 do Departamento de Antiguidades Orientais. Durante o governo de Hammurabi, no primeiro Império Babilónico, organizou-se um dos mais conhecidos sistemas de leis escritas da Antiguidade, o Código de Hammurabi. Outros códigos, o Código de Ur-Nammun, haviam surgido entre os sumérios que viveram entre 4000 e 1900 a.C., na Mesopotâmia. No entanto, o Código de Hammurabi foi o que chegou até nós de forma mais completa. Os sumérios viviam em pequenas comunidades autónomas, o que dificultou o conhecimento desses registros. Hammurabi foi o sexto rei da Suméria, região atual do Iraque, por volta de 1750 a.C. E foi também ele quem uniu os semitas e sumérios, fundando o Império Babilónico.
O Código de Hammurabi ficava inicialmente no Templo de Sippar, uma das cidades mais antigas da Mesopotâmia, sendo que diversas cópias suas foram distribuídas pelo reino de Hammurabi, no topo do monólito, monumento construído a partir de um só bloco de rocha. Encontra-se uma representação de Hammurabi em frente ao deus sumeriano do sol Samas. O seu código trata de temas cotidianos e abrange matérias de ordem civil, penal e administrativa, como, por exemplo, o direito da mulher de escolher outro marido caso o seu seja feito prisioneiro de guerra e não tenha como prover a casa, ou a obrigação do homem de prover o sustento dos filhos, mesmo que se separe da sua mulher. Epopeia ou Épico de Gilgamesh. Gilgamesh é um antigo poema épico da Mesopotâmia, no atual Iraque, uma das primeiras obras conhecidas da literatura mundial. Acredita-se que a sua origem sejam diversas lendas e poemas sumérios sobre o mitológico deus-herói Gilgamesh, que foram reunidos e compilados no século VII a.C. pelo rei Assurbanipal. Recebeu originalmente o título de Shanakava-Imuru, traduzido como aquele que viu a profundeza, ou, em tradução mais recente, elaborada pelo professor Jacinto Lins Brandão, ele que o abismo viu. Epopeia de Gilgamesh. Existe ainda um outro atributo a esta obra, Sutur Eli Shari, aquele que se eleva sobre todos os outros reis. Galileis Plutomonés provavelmente foi um monarca do fim do segundo período dinástico inicial da Suméria, por volta do século XXVII a.C. Gilgamesh é um grande poema que é constituído por 12 placas de escrita cuneiforme, cada uma contendo 300 versos ou mais. A sua história gira em torno da relação entre Gilgamesh e o seu companheiro íntimo, Enkidu, um homem selvagem criado pelos deuses, como um equivalente de Gilgamesh, para que o distraísse e evitasse que ele oprimisse os cidadãos de Uruk. Juntos, passam por diversas missões, que acabam por descontentar os deuses. Primeiro, vão às montanhas do Cedro, onde derrotam Umbamba, o seu monstro, guardião, e depois matam o touro dos céus, que a deusa Istar havia mandado para punir Gilgamesh por não ceder às suas investidas amorosas. A parte final do épico é centrada na reação de transtorno de Gilgamesh à morte de Enkidu, que acaba por tomar a forma de uma busca pela imortalidade. Gilgamesh intenta uma longa e perigosa jornada para descobrir o segredo da vida eterna e vem a consultar Utnapishtim, o herói imortal do dilúvio. Depois de ouvir Gilgamesh, o sábio proclama: "A vida que você procura nunca encontrará." Quando os deuses criaram o homem, reservaram-lhe a morte, porém mantiveram a vida para a sua própria posse. Gilgamesh, no entanto, foi celebrado posteriormente pelas construções que realizou e por ter trazido de volta o conhecimento perdido de diversos cultos para Uruk. Após o seu encontro com Utnapishtim, a história é conhecida por todo o mundo em diversas tradições, e o seu protagonista, Gilgamesh, tornou-se um ícone da cultura popular. O seu registro mais completo provém de uma tábua de argila escrita em língua acádica do século VIII a.C., pertencente ao rei Assurbanipal, tendo sido, no entanto, encontradas tábuas com enxertos que datam do século XX a.C. Sendo assim, o mais antigo texto literário conhecido seria o equivalente mesopotâmico de Noé. A primeira tradução moderna foi realizada na década de 1860 pelo estudioso inglês George Smith.
A cabeça de clava de escorpião representa uma grande figura única com a coroa branca do Alto Egito. Ele possui uma enxada que foi interpretada como um ritual que envolve o faraó cerimonialmente cortando a primeira estria nos campos, ou então abrindo diques para inundá-los. O nome de escorpião é derivado da imagem de um escorpião que aparece imediatamente na frente do seu rosto, que pode representar a deusa escorpião Selkis, logo abaixo de uma flor de 7 pétalas. O uso e a colocação da iconografia é semelhante à representação do faraó Narmer no lado oposto da paleta de Narmer. Hieroglifos protodinásticos são difíceis de ler, mas os abides mortos, o que significa os baixos egípcios, e novarcos, ou seja, os inimigos tradicionais do Egito, encontrados na clava, são interpretados com evidência de que ele começou ataques contra o Baixo Egito, que acabou por resultar na vitória de Narmer e a unificação do Egito. O abide também foi usado como um hieroglifo que significa pessoas comuns, portanto, os padrões aos quais estão anexados podem representar os nomes das cidades particulares que Escorpião conquistou. Um segundo fragmento menor da clava é referido como cabeça menor da clava de Escorpião. Pouco resta dessa clava, embora claramente mostre o faraó a usar a coroa vermelha do Baixo Egito. Este podcast foi um complemento de informações ao podcast exibido anteriormente sobre o Egito Antigo. Sempre que seja necessário complementar informações aos podcasts realizados, assim o farei. Por hoje é tudo, um forte abraço e até ao próximo podcast. Espero que tenham gostado. Se assim for, deixem um gosto, partilhem-no com os vossos amigos e não se esqueçam, subscrevam o canal e cliquem no sininho para serem notificados de novos trabalhos. Até ao próximo podcast.